Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo, minha irmã e meu irmão. A mensagem de hoje tem como tema a teologia das lágrimas. E eu vou ler alguns versículos que dizem assim. 2 Coríntios 2, versículo 4. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tem. Lamentações 2:11. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada está minha alma. O meu coração se derrama de tristeza, por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Porquanto desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Até aí. Esses versículos mencionam o choro e as lágrimas em relação às emoções. Contudo, além dos aspectos físico e emocional, devemos considerar a perspectiva espiritual. O choro pode produzir benefícios e resultados nesta esfera da vida. Deus, por intermédio do profeta Isaías, disse ao rei Ezequias: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de teu pai, Davi: Ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Segundo o livro de Reis, capítulo 20, versículo 5. A intervenção divina de cura do rei de Judá é mencionada como uma resposta, não somente às suas orações, mas também às suas lágrimas. E é por essa dimensão espiritual do choro que iremos focar a mensagem deste dia. Um dia, no glorioso desfecho da obra de redenção, que se dará com a vinda de Cristo, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Será o fim do choro, ou seja, da tristeza e da dor que produzem as lágrimas. Tal promessa tem cumprimento futuro. Então, como o Pai Celeste lida com as nossas lágrimas no presente? Um salmo de Davi diz o seguinte: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmo 56, versículo 8. Mas o que significa guardar lágrimas no seu odre? Inicialmente, é preciso estabelecer dois fundamentos. O primeiro diz respeito ao entendimento da mensagem do Salmo. Ele repousa no contexto da declaração de Davi. E o segundo fundamento está relacionado com a compreensão da dinâmica da interação divina com as lágrimas humanas. O contexto do Salmo 56 é de aflição. O subtítulo, inserção posterior que não consta na composição original, apresenta o salmo como um hino de Davi. A época em que os filisteus o prenderam em Gate, cidade filisteia, exatamente foi o que aconteceu que Davi escreveu esse salmo. Como não há registro bíblico específico dessa prisão, lembremos que as escrituras não documentam todos os detalhes da vida de Davi. Supõe-se que seja uma alusão ao episódio em que, fugindo de Saul, o jovem guerreiro buscou abrigo junto a Aques, rei de Gate. Reconhecido pelos embates que tivera contra os filisteus e receoso por sua vida, Davi se fingiu de louco. A verdade é que também não há detalhes na narrativa bíblica do que aconteceu em Gate. Sabemos apenas que posteriormente Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. O subtítulo do Salmo 34, também associado à ocasião em que Davi simulou insanidade, menciona que ele foi expulso de entre os filisteus. Tal afirmação, embora elimine o aspecto de uma fuga, não descarta a possibilidade de uma prisão temporária. Em todo caso, estando os eventos relacionados ou não, o futuro rei de Israel encontrava-se preso por seus inimigos quando compôs o Salmo. Os versículos 1 a 4 do Salmo 56 apontam para os intentos do adversário contra o salmista, mas também destacam a confiança. E está escrito: Compadece-te de mim, ó Deus, pois homens me calcam aos pés e, pelejando, me afligem o dia todo. Os meus inimigos me calcam aos pés o dia todo, pois são muitos os que insolentemente pelejam contra mim. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus,
Ponho a minha confiança e não terei medo. E assim, e depois, em continuação, os versículos 5 a 7 do Salmo 56 reforçam o conceito de perseguição como parte das aflições. Está escrito: todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como que aguardando a minha morte. Escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Somente depois dessas declarações é que o salmista menciona as lágrimas no odre. Também os versículos 9 a 13 voltam a apresentar um contraste entre os intentos dos perseguidores de Davi e a sua confiança em Deus. Está escrito: no dia em que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, que Deus está comigo. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Em Deus, ponho a minha confiança e não terei medo. Que me pode fazer o homem? Sobre mim estão os votos que te fiz, ó Deus. Eu te oferecerei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livraste também os meus pés de tropeçarem para que eu ande diante de Deus na luz da vida? O Salmo, portanto, retrata a realidade das aflições, das dores e das lágrimas, sem omitir a importância da confiança que nós devemos ter em Deus, que se importa conosco. Nenhum detalhe da nossa vida escapa à onisciência divina. Jesus declarou que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Mateus 10:30. No original hebraico, a palavra traduzida por odre se refere a uma espécie de cantil feito com couro de animais, usado, sobretudo, para armazenar líquidos. A Bíblia menciona o seu uso com água e com leite, embora a maior incidência seja com vinho. O próprio Jesus relacionou o uso do odre com o vinho. A água poderia ser guardada em diversos recipientes, talhas de pedra, vasos de barro, jarras de madeira, etc. Porém, devido ao processo de fermentação natural pelo que o suco de uva passa, a fim de que se transforme em vinho, esse tipo de armazenamento na bolsa de couro tornou-se comum. No livro de Jó temos: eis que o meu peito é como mosto, vinho, sem respiradouro, como odres novos que estão para arrebentar. Capítulo 32, versículo 19. A menção que o odre pode arrebentar, também mencionada por Jesus, provém do fato de que no processo de fermentação, aquela bolsa inflava com a pressão resultante da mudança ocorrida no suco da vide. Portanto, podemos concluir que o odre não era apenas uma bolsa de couro destinada ao armazenamento de líquidos, mas, no contexto do vinho, podemos dizer que era um ambiente de transformação. O livro de Esther, no Antigo Testamento, nos revela um estratagema dos inimigos do povo judeu para fazer que, num só dia, fossem terminados todos os judeus no Império Medo-Persa. Todavia, revela também o livramento divino, ainda que no livro o nome de Deus não seja mencionado uma só vez. Então, uma vez dissipada a ameaça, uma festa anual foi estabelecida para recordar o ocorrido. Está escrito, Esther, capítulo 9, versículos 20 a 22. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar, e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês em que se lhes mudou a tristeza em alegria, e o pranto em dia de festa, a fim de que fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções escolhidas uns aos outros, e dádivas aos pobres. Já o profeta Jeremias, muito embora tenha passado a maior parte do seu ministério advertindo sobre o juízo de Deus a uma geração impenitente, anunciou aos seus compatriotas uma restauração vindoura. Jeremias 31, versículos 10 a 12, diz: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas longínquas terras marítimas, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho.
pois o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. E virão e cantarão de júbilo nos altos de Sião, e ficarão radiantes pelos bens do Senhor, pelo trigo, o moço e o azeite, pelos cordeiros e os bezerros, e a sua vida será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. E logo depois, o profeta também comunicou da parte do Senhor o efeito que a intervenção divina produziria em seu povo. Versículo 13 de Jeremias 31 diz: Então a virgem se alegrará na dança, como também os mancebos e os velhos juntamente, porque tornarei o seu pranto em gozo, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Transformarei o seu pranto em júbilo, não se trata de mera troca, mas sim de uma transformação. Da mesma forma que no exemplo do odre, o suco de uva não era substituído, mas se transformava em vinho, assim é com a ação divina. A tristeza é transformada em alegria. Jesus afirmou: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, versículo 4. É evidente a proposta do Evangelho de oferecer consolação às pessoas. Até que venha, portanto, o dia de fazer cessar o choro. Haverá uma provisão divina para se vencer a tristeza e a dor. Essa é a expressa vontade de Deus. E essa dimensão sobrenatural de conforto encontra-se disponível a todos nós. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesse momento, visita aqueles que são tristes, desanimados, depressivos. Vai ao encontro de cada pessoa, porque, como nós vimos na Tua palavra, o Senhor pode transformar a tristeza em alegria. E que assim seja feito, Pai, na vida de todos aqueles que nos acompanham neste momento. Vai ao encontro dos que são doentes, promove a cura divina, dá saúde a essas pessoas. Vai enquanto aqueles estão passando por necessidades, envia a provisão, entra nesse lar e nessa casa, transformando toda briga, toda contenda, toda divisão em união, harmonia, paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. Enfim, Pai, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja derramada por todos que nos acompanham agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu agradeço a todos e também convido você que mora no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, que esteja neste sábado, às 19 horas, e no domingo, às 8 horas da manhã, na Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos. Pastora Fátima, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.